Olá, criadores, eu sou a Si Ferreira e hoje nós vamos mergulhar no mundo da pintura em tela e revelar 6 essenciais dicas para você dominar a técnica da diluição da tinta acrílica. Eu tenho recebido muitas dúvidas sobre a diluição da tinta, sobre que tinta usar, se é a do potinho, se é a tinta da bisnaga, e nós vamos revelar todas essas dicas. Vocês sabem que eu não consigo e eu acabo falando muito mais de 6 dicas, então fique até o final desse vídeo que você não vai se arrepender. Leve a sua pintura para um outro nível. E a primeira dica é a seguinte: conheça seu objetivo. Qual o seu objetivo nessa pintura? Porque quando nós começamos a pintar, nós já temos que ter em mente qual é o resultado final que nós esperamos. Óbvio, nós podemos trocar de ideia no meio do caminho, nós podemos resolver uma outra coisa, mas o ideal é que você já tenha em mente qual é o resultado que você quer. Você quer o quê? Uma pintura mais pastosa, mais espessa? Aí você coloca menos água. Você quer o quê? Uma tintura mais translúcida, mais suave, mais com aquele efeito aquarela? Ok? Você vai ter que colocar mais água. Óbvio, eu falo sempre aqui que a diluição da tinta acrílica, ela não pode ter mais de 50% em relação à tinta. E aí você vai sentindo. Você só vai saber exatamente como usar experimentando. Eu tenho recebido muitas perguntas. Por exemplo, tem uma pergunta de uma seguidora aqui que ela me perguntou: como é que eu faço? Eu coloco a tinta na palheta e já jogo água em cima? Não, depende. Você vai o quê? Já deixar uma quantidade de tinta preparada para você ir utilizando durante aquela pintura? Aí sim você pode fazer isso. Você pode diluir todas as cores que você vai usar e já deixar em uma consistência específica que você quer utilizar. Aí ok, você pode ir diluindo antes. Eu faço o seguinte: eu uso muito essa é uma dica muito boa, eu uso muito um conta-gotas, que aí eu vou tendo exatamente a noção de quantidade de água que eu quero colocar. Eu não costumo fazer uma grande quantidade de tinta ao mesmo tempo, eu vou fazendo aos poucos. Então eu uso um conta-gotas para ir pingando água naquela quantidade específica e eu consigo dosar mais a quantidade de água. Outra coisa que eu faço é utilizar e molhando o pincel. E assim eu vou dosando a água que eu quero, a quantidade. Eu já coloco aquele pincel molhado, eu já vejo a consistência que vai ficar, aquela misturinha que eu tô fazendo, e assim eu vou fazendo durante toda a pintura. Mas aí vai depender do que você quer, do resultado que você espera. Eu sempre fui muito curiosa, então, e muito apressada também. Às vezes não queria parar para ouvir as dicas, ia fazendo, ia experimentando. Por isso eu errei muito. Então, se você já pegar essa dica agora de cara e utilizar, você já vai dar a pintura para um outro nível. A dica número 2 é você fazer um teste de ajuste. Eu tenho uma tela pequena onde eu uso para fazer o teste de ajuste. Eu diluo a tinta e aí eu vou lá nessa telinha e passo meu pincel e eu sei exatamente qual é o resultado que eu vou obter com aquela diluição. Isso é muito bom, porque com o tempo você vai pegando o jeito, você já vai saber exatamente, quando você tem o seu resultado em mente, você já vai saber exatamente a quantidade de água para essa diluição. Mas enquanto você não se sentir seguro, o bom é que você tenha uma telinha pequena, o bom é que seja em tela. Se você vai pintar em papel, você testa no papel. Se você vai pintar em tela, você testa na tela, porque cada superfície ela se comporta de uma maneira diferente em relação à tinta e em relação à consistência de tinta. Dica número 3. A dica número 3 é sobre o tipo de tinta. Olha, nós temos na tinta acrílica, nós temos a tinta que vem no potinho. Eu vou mostrar algumas aqui para vocês ficarem cientes. A tinta que vem no pote, que é aquela assim, ó.
Ah, eu sei, tinta acrílica, tem gente que não sabe nada mesmo, e às vezes me perguntam assim, mas tinta acrílica, tinta de tirar a parede, de pintar paredes, também vem escrito tinta acrílica, sim, mas aquela é uma tinta PVA, é uma tinta própria para parede, para artesanato, mas se você for pintar em tela, o ideal é que você use a tinta acrílica mesmo para telas. Essa aqui é da Acrylex. Aí vou mostrar pra vocês, ó, se vocês conseguem ver. Ela tem uma consistência muito espessa. Essa tinta ela é muito boa para quem vai pintar grandes superfícies, porque ela tem uma pigmentação muito boa, uma consistência bem grossa e você consegue diluir bastante. Você consegue economizar bastante, né? A gente tem também essa daqui, que são as bisnaguinhas, que também é bem consistente, bem concentrada. Eu particularmente não gosto muito porque eu não sei, eu não consigo diluir, não sei se é essa marca, mas eu não consigo diluir tanto. Ela cria umas bolinhas e eu não gosto do resultado. Agora, a que eu mais gosto são essas bisnagas assim, ó, que elas já vêm diluídas, entendeu? Eu uso muito essas aqui para pintar. São tintas que já vêm numa consistência tipo, vamos colocar aí, seria 30% de água e 70% de tinta, mais ou menos isso. Eu gosto muito, me dá um resultado muito bom, e ela costuma dar um resultado mais profissional para sua pintura, porque ela já vem na diluição correta. Dificilmente eu preciso usar água. A única coisa que eu faço quando eu uso esse tipo de tinta, eu vou mostrar para vocês também, numa marca mais barata, que é da Acrylex, e é essa daqui, ó, essa daqui. Eu gosto muito de tinta fosca, eu não gosto muito de tinta com brilho. Vocês têm que prestar atenção nisso quando vocês comprarem, porque às vezes você pinta uma parte da sua pintura com uma tinta fosca, outra parte com uma tinta mais brilhosa, e isso dá uma diferença. Eu já errei muito nisso, eu não sabia muito, não prestava muita atenção para diferenciar o que tinha brilho, o que era fosco. Então prestem bastante atenção, porque essa mistura pode dar um efeito ruim na sua pintura. E vamos para a próxima dica, que é a quarta dica. E a dica número 4 é sobre os detalhes na pintura. Como é que eu faço com esses detalhes? Eu vou pintar um cílio, um olho? Depende. Tudo depende. Na pintura, tudo é experimentação. Óbvio, existem regras a serem seguidas, e aí cada um segue se quiser. Mas, por exemplo, se você for fazer um detalhe mais específico, óbvio, o pincel correto vai fazer toda a diferença. Mas se você deixar a tinta um pouquinho mais grossa, você vai ter muito mais controle sobre esse detalhe que você está tentando desenvolver na sua pintura. Porque imagina, uma tinta super diluída, cheia de água ou diluente que seja, e você coloca o pincel lá nessa tinta super diluída e tenta fazer o detalhezinho do seu olho. Quando você encostar, aquela água já vai se espalhar, porque é uma tinta à base da água, tudo ali é água. Se já estiver seco, pode ser que ela não se espalhe tanto, mas mesmo assim você não vai ter o resultado esperado, porque quando você coloca água, ela vai estar mais aquosa, né? Se ela vai estar mais diluída, ela vai ter mais água ou mais diluente. Nesse caso, quando você encostar o pincel completamente molhado de tinta, com aquela tinta bem aquosa, que você encostar, aquilo vai se espalhar pela superfície. Então, qual é o ideal? Se você vai fazer um detalhezinho ali pequenininho e você quer muita precisão, você quer fazer uma linha mais certinha, você vai querer uma coisa mais puxadinha, mas assim, bem detalhado. Você deixa a tinta um pouco mais grossa do que o que você está usando. Você deixa ela mais grossa para fazer esse detalhe. Essa é uma dica de ouro e vai fazer muita diferença na hora que você estiver pintando. E vamos para a dica número 5.
E a dica número 5 é: experimente diferentes diluentes. Como eu já falei para vocês, eu não costumo usar outro diluente além da água. Eu já usei algumas vezes, não tive uma experiência bacana. Eu gosto mesmo desse lance eu gosto que a tinta seque rápido, eu gosto de experimentar mais, eu gosto de ver como ficou. Mas é bom que você experimente diversos tipos de diluição da tinta. Por exemplo, eu tenho uma seguidora aqui que ela deixou uma pergunta. Ela pintava com tinta óleo, não tá podendo mais pintar, porque nós sabemos que a tinta óleo, muitas pessoas desenvolvem uma alergia, porque ela tem um cheiro muito forte e tem os diluentes que são tóxicos. Então ela agradeceu muito pelas dicas e falou que vai tentar pintar com tinta acrílica. Eu espero que você consiga mergulhar nessa técnica e aprender a amar também essa técnica, porque eu amo. Então eu vou dar uma dica para você que pintava com tinta óleo e hoje não pode mais, que é pintar com tinta acrílica. A dica é que você dilua a sua tinta com isso aqui, ó. É um médium acrílico. Vocês podem colocar aqui para vocês verem. É um médium acrílico. Isso aqui, ele vai diluir a sua tinta, mas ele vai também ajudar para que essa tinta não seque tão rápido. Tenha muito cuidado com a quantidade. Leia as instruções, pense no resultado esperado e aí sim você comece a usar. Mas experimenta, faz com água, experimenta com esse. Eu já pintei até com água do mar, porque eu queria fazer experimentações, eu queria ver se ia dar algum resultado diferente. E na pintura é isso, a gente só desenvolve se a gente experimentar. Então experimente todo tipo de diluição possível. E a dica número 6, que é a última dica, é que vocês tenham um caderno de anotação para essas experimentações com tinta acrílica. Quando eu estava começando, eu fazia o seguinte: para eu não errar novamente, eu tinha um caderno, eu tenho esse caderno ainda. Eu costumo desenvolver a ideia antes, até porque eu escrevo também. Então, essa criação, ela está muito atrelada tanto à minha escrita quanto à minha pintura. Então, quando eu queria fazer uma pintura, quando eu já tinha a ideia daquela pintura, eu já fazia as experimentações de diluição da tinta. E aí eu ia anotando, tantos por cento. Aqui eu coloquei e ia dando aquelas pinceladas e guardava essas informações, porque quando eu ia fazer uma outra pintura que eu queria aquele mesmo resultado daquela pintura, eu já olhava lá, aqui eu usei mais tinta, aqui eu usei menos tinta. Isso me ajudou muito. Com o tempo eu não precisei mais ficar voltando para saber como é que eu vou usar, como é que eu vou diluir. Mas se você está começando a pintar e tem essa dificuldade, o bom é que você anote, que você tenha um caderninho ali com as dicas essenciais, que vai fazer a diferença na sua próxima pintura. Isso é muito importante você anotar, porque quando você anota, quando você experimenta e quando você vai repetindo aquela ação, você daqui a pouco fica tão assim, no automático, que você não precisa mais ficar procurando dicas de última hora, porque é isso que atrasa a nossa pintura, é isso que faz com que a gente pinte menos. Porque se a gente tem uma ideia e a gente precisa ainda, vou procurar um vídeo agora de como diluir essa tinta. Agora vou procurar um vídeo de como eu chego nessa cor. Você demora, e você vai demorar tanto até você começar a pintura, que você já começa a desistir de pintar. Então, quando você já faz as suas anotaçõezinhas ali, você está sozinho, nossa, descobri que misturando isso com isso deu um resultado tal. Eu vou anotar aqui, porque quando eu quiser esse resultado, eu tenho aquele meu caderninho onde eu busco as informações, e aí fica muito mais dinâmica a pintura, fica muito mais rápido você pintar, porque quando a gente tem que procurar dicas sobre tudo para começar a pintar, a gente acaba desistindo, a gente fica com preguiça. Eu sei como é que você tem aquele momento de criação, você tem aquele momento para saber que cor você vai usar,
como vai ser a diluição da tinta, como é que eu quero. Se você já começa a anotar tudo isso, até porque o ato de anotar faz com que a gente memorize mais as coisas, entendeu? O ato de exercitar, o ato de anotar faz com que você memorize mais as informações. De repente, na próxima vez que você vai pintar, você nem precisa olhar essa anotação, porque só o ato de você anotar já fez com que você memorizasse. Gente, se essas dicas estiverem sendo úteis, deixa o seu like aqui embaixo, já manda para aquele amiguinho, manda pelo WhatsApp, já manda o link por WhatsApp para uma pessoa que você acha que está precisando dessas dicas. Deixe suas dúvidas nos comentários, porque essas dúvidas que vocês deixam nos comentários é o que me ajuda a desenvolver um vídeo mais assertivo, um vídeo que ajude mais a você. E eu tenho certeza que se você colocar em prática cada ensinamento aqui, você vai, voar na sua pintura. Então, um beijo para vocês. Assistam os outros vídeos no canal onde eu dou várias outras dicas. Tem dicas pintando também, se você quer pintar. Tem dicas... Esqueci. Pessoal, obrigada para quem ficou até aqui. Se vocês quiserem conhecer o meu trabalho, acesse o meu Instagram, que é Ossi Ferreira Arte. E vocês vão conhecer o meu trabalho. É um trabalho que fala sobre o feminino. O nome da minha exposição, que estava em cartaz aqui no Rio, é A Força do Feminino. São pinturas e poesias, porque eu também escrevo, que são completamente atreladas. E eu aguardo vocês lá no meu Instagram. Beijo!